Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Já vai abrindo sua Bíblia aí no livro do profeta Abacuque. E como estamos felizes, né, Michele? E o Senhor, Ele tem feito milagres e maravilhas. E o Nicolas realmente é um menino muito inteligente, né? E a gente está muito feliz, né, Nicolas? E aí, enquanto a Michele estava aqui, o Senhor colocava um louvor no meu coração, né? Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. É bom adorar o Senhor, né, irmão? Como é bom cantar hinos de louvores ao Senhor. Irmão, eu vou te dizer uma coisa. Por mim, a gente fica só adorando ao Senhor. Porque Ele se faz presente aqui, igreja. Existem duas situações as quais nós precisamos aprender que existe a vitória e não é a derrota que eu vou dizer. Existe a vitória e existe um processo para o propósito. Porque, como filhos de Deus, não existe essa opção derrota para mim e para você. Quem fala, quem quer nos dizer que nós somos derrotados, só é Satanás. Mas para aquele que crê no Senhor, existe a vitória e existe um processo para o propósito. E que eu e você venhamos a nos apegar a todo o processo que nós vamos viver. Porque engano é aquele que busca a presença de Deus para fugir do processo. Porque no momento em que nós aceitamos o Senhor como o único Senhor da nossa vida, nós já estamos aceitando o processo para viver o propósito e sermos vitoriosos em Cristo Jesus. E não importa qual o resultado, se eu e você aprendermos a adorar a presença do Senhor, mesmo em circunstâncias adversas, certamente o processo ele vai ser doloroso, sim. Porque Ele nos ensinou que nós teríamos aflições, mas Ele também nos disse uma palavra: tem de bom ânimo. Por quê? Porque o ânimo vem dEle e Ele vive, e por isso nós podemos crer no amanhã. Ficamos abatidos, abalados e entristecidos, mas jamais derrotados, amém? É essa palavra que eu quero trazer para o teu coração, ao qual eu meditei no livro de
Glória a Deus. Se desligar tudo, a gente tem gogó, né? Glória a Deus. Microfone é só um detalhe. Você está comigo? Assim como eu estava dizendo. Eu não meditei o quanto eu queria no livro de Abacuque, porque eu ainda vou ver as revelações de Deus para a minha vida através desse livro. É um livro de apenas 3 capítulos, mas, irmão, ele tem uma profundidade tremenda de fazer com que o nosso espírito venha aprender a ser fiel, mesmo quando as circunstâncias, elas são adversas. Hoje, nós vivemos um tempo onde o evangelho está sendo pregado como ausência. Se você tem prova, se você tem luta, é porque você é um crente que não está andando em conformidade com o Senhor. Mas se você prospera somente, é porque Deus te abençoado. Mas eu vou te dizer que muitas das vezes o Senhor, Ele nos leva em desertos, porque é no deserto que Ele vai prover tudo que nós precisamos, inclusive ouvidos audíveis à voz do Senhor. A prosperidade de Deus, ela faz parte da bênção do Senhor, mas a prosperidade de Deus, ela não é tudo que Deus tem para me entregar e te entregar, porque se nós vivermos apenas na bonança, eu e você se esquece de servir ao Senhor com o nosso coração. Leia comigo, lá no profeta Abacuque. Vocês encontraram o profeta Abacuque aí, queridos? Amém? Abacuque, no capítulo 1 e no versículo 2. E a palavra de Deus, ela vai dizer assim: até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritarei violência, e não salvarás? Você pode ler comigo? 1, 2, 3. Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência, e não salvarás? Quando o profeta, ele vai dizer isso é o profeta Abacuque falando com o Senhor. Eu pesquisando o que significa Abacuque, e não tenho uma clareza de quem realmente foi Abacuque. Alguns historiadores falam coisas que não é concreto. Mas o que me chamou a atenção foi que o profeta, por mais que ele está aqui, a gente costuma dizer, no livro dos profetas menores, né? E que, não sei se por conta do livro ser menor, mas a profundidade do livro, do que Abacuque viveu, é algo que me chama a atenção, que muitos irmãos, às vezes nós nos preocupamos em falar, quantas vezes eu li a Bíblia? Eu li 10, eu li 5, eu li nenhuma. E quando eu li esse livro de 3 capítulos, o Senhor falava ao meu coração: de nada adianta ter lido 10 vezes se você não entendeu o que eu quero te dizer. De nada adianta. Porque se eu e você lermos a palavra de Deus, mas nós não entendermos na profundidade a qual o Espírito Santo ele quer ministrar, de nada adianta. A palavra de Deus, ela deve ser lida. Primeiro ela precisa nos confrontar. Depois ela vai nos consolar. Para por último ela nos confortar e nos consertar. Porque lemos às vezes, eu não sei você, mas às vezes temos que ler apenas versículo várias vezes para entender o que Deus está falando. Por quê? Ela foi escrita por homens, sim, mas por inspiração do Espírito. E ela também deve ser lida através da revelação, da interpretação do Espírito Santo. Porque se ela não for interpretada pelo Espírito, o que eu prego você não entende. O que eu leio eu não entendo.
E o que você escuta, você não entende. Mas a cada palavra declarada, cada um recebe ela de uma maneira. E isso são as revelações do Espírito. Por quê? Porque cada um de nós tem um propósito a cumprir. E dentro desse propósito, nós vamos passar por um processo. Qual esse que o profeta Abacuque, ele passou nesse momento em que ele escreve esse livro? Abacuque, ele estava sob cativeiro babilônico. Ele viu que ali os caldeus estavam mandando, comandando, fazendo coisas tremendas sobre o povo de Judá, sobre o povo de Deus. E nesse primeiro capítulo, nesse segundo versículo, olha o jeito que ele fala com Deus, irmãos. Ele fala: até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás, gritarei e violência e o Senhor não vai nos salvar. O que eu quero te dizer, querido, talvez você possa estar numa situação em que você está perguntando para Deus o porquê de tantas são as coisas. O porquê, Senhor, eu grito, eu clamo, eu falo, Senhor, eu oro, Senhor, eu te busco, Deus, e eu não te escuto, Senhor. Até quando, Deus? O profeta, ele começa a questionar. Por quê, irmão? Porque ele começa a ver aqueles que estão perto dele se afastando do propósito de Deus. Porque muitos são os de nós que nos afastamos quando vem a tribulação. E se nós vivemos num corpo, numa igreja, normalmente quando acontece algo, a gente tende a ficar comovido. A gente se entristece, a gente sente, mas neste tempo de Abacuque, era um tempo de opressão, de cativeiro. Era um povo que estava sendo massacrado. Se você continuar lendo esse livro, ele vai dizer assim, no versículo 7, ele diz assim: horrível e terrível, dela mesma sairá o seu juízo e a sua grandeza. Olha o que ele diz dos caldeus no versículo 8: os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos e mais perspicazes do que os lobos à tarde. Os seus cavaleiros espalham-se por toda parte. Sim, os seus cavaleiros virão de longe, voarão como águias que se apressam à comida. O que ele quer dizer? Ele quer dizer que é um povo violento, é um povo agressivo. Irmão, o que é que Satanás tem tentado fazer comigo e com você aí fora no mundo? Ele está tentando nos massacrar. Ele está tentando nos impedir de ver Deus. Ele está tentando fazer com que eu e você venhamos a questionar, duvidando do que Deus pode fazer por nós, em nós e através de nós. Satanás, com a sua legião, ele tem tentado se levantar contra as nossas vidas de todas as maneiras. Ele vai tentar tocar no casamento, ele vai tentar tocar na nossa saúde, ele vai tentar tocar no nosso trabalho, ele vai tentar tocar no nosso ministério, ele vai tentar, porque ele rodeia, ele fica ao nosso derredor. Penso eu que Abacuque neste momento, ele era quem? Um profeta. Quem era o profeta, irmão? Profeta era aquele que carregava a presença de Deus. Quem somos nós? Casa do Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa, como disse Beto hoje de manhã comigo, falando das revelações de Deus com ele. O Espírito Santo é uma pessoa. Ele é uma pessoa que conversa comigo, fala comigo, intercede por mim com gemidos inexprimíveis, quando eu já não consigo mais clamar ao Senhor. Quando eu tenho medo, quando eu tenho angústia, quando eu quero parar, quando eu quero desistir, quando eu já não quero mais acreditar, quando eu penso que o Senhor já não está escutando, quando eu digo: violência, Senhor, estão me procurando, estão tentando me matar. Irmãos, quantas são as circunstâncias na minha e na sua vida que está tentando me parar e te parar? Às vezes, parece que a gente está sonhando de tanta luta que vem. Vem lapada da direita, vem lapada da esquerda. Na hora que você pensa, você sai na rua, vem outra lapada. Você chega na igreja, outra lapada. Você sai da igreja, mais uma lapada. Chega na sua casa, tem um negócio para você resolver. Chega no seu serviço, meu Deus do céu. Não é assim? E em qual lugar eu e você vai alcançar a graça, a glória, o descanso
somente na presença de Deus. Quem é esse Deus? Está no trono, mas quem vive conosco é o Espírito Santo. Ele não nos deixa só. Ele não deixa caminharmos sozinhos. O profeta Abacuque, ainda aqui, ele era aquele que carregava a presença de Deus. Mas no início dele, quando ele começa a escrever, no versículo 1 diz assim: o peso que viu o profeta Abacuque. E eu vou te dizer quais são os pesos que você tem visto. Quais são os pesos que você tem visto dentro da tua casa, dentro do teu trabalho, dentro do teu ministério? Porque a gente vê as coisas. Quais são os pesos que está querendo te deixar para baixo? O que são esses pesos, queridos? É tua família que não te vê? É um sonho que você não alcançou? São mentiras que estão proferindo contra você? É uma enfermidade que chegou até a tua casa? É um amigo que já não te olha mais? É um pai, uma mãe que te abandonou? É uma história da tua infância que você não sabe contar? Foram coisas lá de trás que aconteceram com você e você não conseguiu resolver? São testemunhos de vida que nós queremos dar e não achamos nos dignos de declarar que nós somos amados pelo Senhor? Qual é o peso? O que é que nós temos visto? Que nós começamos a perceber que nós temos esfriado diante do Senhor, no meu secreto, no meu quarto. É a correria do dia a dia? É a falta de tempo? São as afrontas do Facebook, do Instagram, dos status, dos grupos? São olhares? São percepções, são achismos, são sentimentos que não são recíprocos daqueles que estão perto de nós. É o peso de não ser compreendido, de não ser entendido, de não conseguir falar. Qual é o peso que eu e você temos visto e que está fazendo com que nós venhamos a olhar para o céu e pensarmos em algumas vezes que nós não estamos sendo ouvidos? O profeta, ele conversa com Deus, ele dialoga com Deus. O nome Abacuque, alguns historiadores dizem que significava lutar com Deus. Mas eu vi uma definição que provavelmente, no hebraico, é abraço. Abraço. Aquele que abraçou um povo, aquele que amou um povo, aquele que viu um povo se desviando dos caminhos de Deus e permaneceu ali, orando, clamando nos caminhos do Senhor. E que esse abraço hoje é o Senhor Deus que nos dá. Por quê, irmão? Porque Ele sabe que sem Ele nós vamos morrer. Ele sabe que sem Ele nós vamos nos afadigar até nós não conseguirmos mais respirar. Quando no início, qualquer um que começa a se afastar de Deus, parece que vai tudo bem. Parece que não tem problema nenhum. Parece que tem nada a ver. Hoje é o crente do nada a ver. É o nada a ver se eu estou pecando. É o nada a ver se eu não estou obedecendo. É o nada a ver se eu não vou para a igreja. É o nada a ver se eu não estou fazendo, se eu não estou falando, se eu não estou orando. Deus sabe do meu coração. É, querido, é verdade, Ele sabe mesmo. Ah, Ele sabe. Ele sabe do meu, Ele sabe do seu. Mas às vezes nós temos a necessidade de falar coisas com Deus aos quais não é verdadeiro. O profeta Abacuque, quando ele declara isso para Deus, ele estava num momento de muita tristeza.
de abandono, ele tinha um sentimento nele ao qual ele questiona Deus. O Senhor não está vendo, Deus? Imagina, irmão, nós uma igreja, imagina se nós fôssemos um povo habitando numa terra e sendo ali oprimidos por um povo tremendo de violências. Imagina nós aqui na igreja clamando e ali fora, vindo ali um povo querendo me matar e te matar. Será que eu e você, enche-me Deus? Meu irmão, de verdade, eu pergunto isso para o Senhor quando eu adoro a Deus. Me ensina a adorar, mesmo quando eu vejo um inimigo diante da minha face. Me ensina a fechar os olhos. Um dia alguém me perguntou por que eu só louvo de olho fechado. Porque, querido, eu não quero me distrair. Porque o inimigo, ele não tem cara, ele não tem cheiro, ele não tem forma, ele não tem hora para chegar perto de mim. Mas quando eu adoro ao Senhor, eu só vejo somente Ele. Eu não vejo o que Ele está tentando fazer contra a minha pessoa. Porque nós nos distraímos com muita facilidade, mesmo em meio às lutas. Qual é a nossa maior facilidade? Deixar de crer. O profeta Abacuque, ele estava ali no meio daquele povo e ele começa a perguntar ao Senhor. Ele pergunta, irmão, e a maneira com que ele fala com Deus é algo assim que eu tento me transportar naquele momento em que ele fala: até quando? Será que ele falou assim para Deus? Até quando? Até quando, Deus? Até quando, Senhor? Será que o profeta falou com Deus? Como eu e você temos nos comportado com Deus? Como que eu e você no nosso secreto, na nossa vida, como que eu e você temos nos comportado, servindo e adorando ao Senhor, e declaramos que nós somos adoradores por excelência, não é? Que nós somos filhos, não somos? Que nós somos salvos, não somos? Que nós somos crentes, que nós cremos, que nós acreditamos. Mas como é esse comportamento para com Deus? Nós vamos falhar, vamos. Mas quando o profeta ele questiona, o Senhor falava ao meu coração: quando eu permito algumas coisas na sua vida, como é que você tem se comportado, filha? Como que você tem se comportado? E vá lá comigo no capítulo 2 de Abacuque. Opa. No capítulo 2, ele diz assim, bem lá no comecinho. Isso aqui é uma resposta de Deus após Abacuque, ele estando ali naquela situação. Ele questiona Deus várias vezes, irmãos. Ele pergunta para Deus nesse capítulo 1, se Deus vai se calar, que Deus o Senhor é santo. Senhor, nós não morreremos. Ele também é convencido de que Deus é com ele, mesmo ele estando ali no meio daquela luta. E Deus o ouve, assim como Deus está ouvindo cada um de nós aqui nessa noite. Assim como o Senhor, Ele sabe de cada batalha travada. Muitas vezes, nós não conseguimos enxergar o nosso inimigo. Mas aquele que tem os olhos sobre nós de dia e de noite, Ele vê o que nós não vemos. Ele ouve o que nós não ouvimos. Ele sente e Ele nos livra de coisas que nós também não sabemos. E aqui, no versículo 2, ele diz assim, olha Abacuque, como ele diz: sobre a minha guarda estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei, e vigiarei para ver o que fala comigo, e o que eu responderei quando eu for arguido. Ele está no meio de uma luta, irmão, ele começa a guerrear com ele mesmo. Ele tem a fé, mas em alguns momentos da nossa vida nós começamos a guerrear conosco mesmo. Eu não sei vocês, mas isso acontece. Eu paro para pensar, às vezes na hora que eu vejo, eu falo: Deus, eu não preciso de inimigo para me tentar não, porque eu mesmo estou guerreando contra mim. Será que eu posso, Deus? Será que eu devo, Senhor? Eu vou parar, eu não quero mais sair não.
mas são coisas que o Senhor já declarou sobre a minha vida, que eu não posso mais questionar, eu não tenho mais o direito de questionar. Uma vez que eu declarei que Ele é o meu único Senhor e Salvador da minha vida, que nele eu vou confiar, que quando eu clamar eu vou ser ouvido, que quando eu buscar eu vou encontrar e vou ser achado, quando eu buscar de todo o meu coração, não importa a circunstância que vai se apresentar diante de mim, eu não posso deixar de vigiar. Eu não posso deixar de ficar de sentinela com aquilo que Deus tem a meu respeito. O Senhor aqui no capítulo 2, depois que Abacuque ele declara dessa maneira, o Senhor ele vai responder para Abacuque que virá algo sobre aquele povo. Aquele povo que zombou de Deus, aquele povo destemido das coisas do Senhor. Irmão, quando é que nós zombamos de Deus? Quando nós não nos arrependemos dos nossos pecados. Quando nós insistimos em ficar no nosso erro. Quando nós não reconhecemos que somos falhos e fracos e precisamos ser diferentes. Não existe a maneira de alcançarmos uma vitória sempre fazendo as mesmas coisas, que nos levou muitas vezes a entrar em desertos que Deus não tinha preparado para nós. O profeta Abacuque, depois que Deus responde a ele, no capítulo 3 que nós vamos terminar, no capítulo 3, Abacuque ele ora. Primeiro ele pergunta a Deus: Senhor, até quando? Em segundo ele fala: Deus, mesmo no medo. Antes de Deus dar a resposta, ele se convence da fé inabalável. E se convence também que a fé inabalável é de um Deus inabalável. É um Deus do impossível. É um Deus que tudo faz. É um Deus que não precisa de ordem para fazer ou não fazer. Ele determina sobre a minha e sobre a sua vida. Abacuque, ele entende que ele precisa ficar fiel, ele precisa ser fiel, mesmo naquela circunstância. Mesmo que todo aquele povo em volta dele comece a pecar contra Deus, ele entende que ele precisa ficar firme, ele precisa vigiar. Às vezes você é sozinho na sua casa para fazer isso. Às vezes dentro do seu trabalho você é esse único profeta. Às vezes Deus te colocou lá para você fazer esse papel, que não importa o que estão fazendo, eu vou vigiar. Eu vou fazer, Senhor, eu não vou te entristecer. O que é que Abacuque faz, querido? Ele muda a queixa dele. Ele muda a queixa dele de que maneira, irmã? Ele muda a queixa dele quando ele entende que Deus é esse que permitiu que eu entrasse e estivesse no meio desse povo maldito querendo me matar. Eu sou do povo de Judá, mas estou sendo oprimido pelos caldeus, Senhor. Ele entende, ele muda a queixa e ele diz que Deus é esse que permite que eu esteja aqui e que está cuidando para que eu passe por toda essa prova. Então, se eu e você estamos passando por alguma prova, não é questionar ao Senhor: por que eu? Por que, Senhor, o Senhor permitiu? Por que o Senhor está permitindo? Eu falava no meu coração quando eu li esse livro: me ajuda, Senhor, a entender o tamanho da tua grandeza, quando eu me achegar em um lugar em que eu só posso ver que o Senhor está passando comigo, que o Senhor não me deixou sozinha, que o Senhor não me deixou na mão dos inimigos, que o Senhor tem cuidado de mim, que o Senhor tem olhado as minhas lágrimas. E quando Abacuque, ele entende que precisa, quando ele declara essa fé inabalável, ele converte aquela dor, aquele medo, aquela ansiedade, aqueles questionamentos, ele consegue contemplar a grandeza e a face de Deus antes de obter a vitória. E lá no capítulo 3 ele diz assim, olha a oração do profeta, ele diz assim: ouvi, Senhor, a tua palavra, temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos a notifica, e na ira
Lembra-te da misericórdia. Querido, eu vou te dizer, não existe luta, não existe pecado ao qual eu e você cometemos, que o Senhor Ele vai deixar de proclamar e derramar a misericórdia que se renova a cada manhã nas nossas vidas. O profeta Jeremias, no capítulo 33:3, ele vai dizer assim: clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. O que era que Abacuque estava dizendo? Abacuque, ele estava dizendo ao Senhor que ele ouviu, que ele temeu, que ele obedeceu, ele clamou, e ele grandes coisas ele viu, ele vai ver. Esse ele que eu estou dizendo, querido, somos nós. Nós vamos ver se permanecermos firmes na presença do Senhor. E ele ora, e ele diz assim no versículo 4: e o seu resplendor era como uma luz, raios brilhantes saíam da sua mão, e ali estava o esconderijo da tua força. Adiante dele ia peste e raios de fogo sobre os seus pés. Esse é o Deus que eu e você serve. Não há levante, não há arma forjada contra mim e contra você que prevalecerá. Nós precisamos ter visão de águia, ter visão de crentes, profetizar coisas na nossa vida. Profetizamos muitas coisas na vida dos outros e esquecemos de profetizar dentro da nossa casa. Esquecemos de ser profetas muitas vezes dentro da nossa casa. E no capítulo 17, a dúvida que porventura tomou no coração de Abacuque, ela é transformada em fé, porque ele estava num momento onde os olhos dele não conseguiam ver a mão de Deus estendida. E no versículo 16 do capítulo 3 diz assim: ouvindo eu, o meu ventre se comoveu à sua voz, tremeram os meus lábios, entrou a podridão nos meus ossos, e estremeci dentro de mim. Descanse eu no dia da angústia, quando ele vier contra o povo que nos destruirá. Porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor é minha força, e fará os meus pés como as das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Feche os seus olhos em nome de Jesus. Sabe, Abacuque, ele não estava vendo, mas ele estava orando e crendo que todavia eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Eu não sei qual a circunstância que talvez você tenha visto peso sobre a sua vida, mas esse profeta, ele vai nos ensinar que o nosso medo precisa ser convertido em fé, que o nosso medo, ele precisa saber esperar o tempo de Deus, que o nosso medo, a nossa ansiedade, ela precisa ser trabalhada, que mesmo que o produto da figueira não venha florir, irmãos, Ele está conosco, e que independente do que os nossos olhos estão vendo ou não, eu exultarei no Deus da minha salvação. Ele é o nosso Senhor. Mudemos a nossa queixa, acreditemos num Deus não somente que permite provas, mas num Deus que declarou que nós precisamos ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo, e que nós podemos clamar a Ele, e Ele nos ouvirá do alto céu.
E esse mesmo Deus, Ele está aqui hoje, nessa noite, para me ouvir e te ouvir. E se existe algo que você acredita que você sozinho não consegue, irmão, em nome de Jesus, coloque aos pés do Senhor.